Henrique VI participou da Quarta Cruzada e, diferentemente dos reis da França e da Inglaterra, o filho do falecido Frederico Barbarossa desconhecia os tormentos passados pelos peregrinos e estava ávido por glórias. Dentre todos os monarcas europeus que participaram desta cruzada da Quarta, Henrique VI fora o único que se juntou aos pregadores católicos na admoestação dos peregrinos à luta. Bons nomes de nobres alemães pertencentes à sua corte são Henrique, duque de Saxônia, e Alberto, conde de Habsburgo. Henrique tinha pretensões políticas sobre o estado da Sicília e, ouvindo os conselhos dados a ele por certos nobres, decidiu-se por ficar no Ocidente e liderou 40.000 homens rumo à Itália. Ele, Henrique, enviou o duque de Brabante e da Saxônia à Síria para esta cruzada. Haviam conflitos entre os nobres cristãos do Oriente Médio e os do Ocidente, isso devido ao temor de quebrar a trégua estabelecida por Ricardo, rei da Inglaterra, entre eles e os turcos. Cruzados dominaram Silves em Portugal e depois disso se puseram em direção de Beirute, que era uma cidade muito estimada pelos muçulmanos e próxima de Jerusalém. Os cruzados tomaram a cidade de Beirute, isso apesar dos amplos suprimentos que esta cidade tinha, desde alimentos a máquinas de guerra. Os turcos se puseram em fuga das cidades que eles outrora comandavam. Dentre elas estava a cidade de Laodiceia, a Sicília, Palermo, a Calábria e outras regiões da Itália. Elas eram governadas por famílias nobres normandas, famílias essas que desenvolveram tais regiões. Isso desde a criação de escolas onde se ensinavam as ciências humanas. Provavelmente lá se ensinava o trivium e também o quadrivium, ao comércio com a Ásia e os cristãos da Palestina, a guerra vitoriosa contra as ameaças vindas dos muçulmanos, etc. Um dos nobres que governavam tal conjunto de localidades italianas, a Sicília, Palermo, a Calábria, entre outras, era Tancredo. Os cruzados estavam a ponto de conquistarem a fortaleza de Turon. Turon se escreve Thuron. Mas as tentativas deles, dos cruzados, de fazê-lo, de conquistar tal fortaleza, foram falhas. Isso devido tanto às dissensões e aos vícios dos cruzados. Segundo Arnaldo de Lubeck, alguns deles se entregavam a prostitutas. Eles tinham tais vícios, tais horríveis atos, tais horríveis práticas. E quanto à mudança de ânimo dos sarracenos, Isabel,
rainha de Jerusalém, casava-se com a Mauri, mesmo com as vitórias obtidas pelos cruzados. Havia muitas divergências entre eles. Os cristãos e os cristãos da Palestina. Devido ao temor dos últimos, os cristãos da Palestina, de serem governados pelos alemães, pelos cruzados que haviam saído da Europa para lutarem na Quarta Cruzada. Estavam em tal guerra lutando em nome de Henrique VI, do filho de Frederico Barbarossa. Uma grande diferença entre esta e as outras cruzadas é, nesta, em tal guerra, quem se pusesse à guerra ganharia 30 onças de ouro, isso tendo sido prometido pelo imperador, completo eu, enquanto que nas 3 outras cruzadas se pagaria para sustentar tal guerra. Nesta, tu poderias ganhar algum dinheiro, algum ouro, por participar de tal guerra, enquanto que nas outras, tu terias que pagar para, digamos assim, lidar com a manutenção, com os víveres que seriam usados na peleja, em tais guerras. Nessa você poderia ganhar alguma coisa. Esta cruzada foi mais política do que religiosa, pois os cruzados alemães e o rei Henrique VI tomaram ações direcionadas aos objetivos terrenos, ao invés dos celestes. Os primeiros se comportavam animosamente em relação aos cristãos da Palestina, do Oriente, buscando os dominar, os conquistar. Já o segundo, Henrique VI, prendeu Ricardo Coração de Leão e conquistou reinos na Itália. Dentre tais reinos, se pode citar Nápoles e o reino da Sicília. Fora o fato de em torno de 100.000 cruzados alemães que lá estavam não terem praticamente, a maior parte deles, sido permitidos visitar a Terra Santa. Um comentário que posso fazer em relação a tais fatos é que houve uma mudança tanto nas motivações pelas quais tais guerras aconteciam, quanto, digamos assim, nos atos dos nobres que participaram delas, enquanto nas 3 primeiras, eram guerras eminentemente religiosas que buscavam recuperar a Terra Santa, recuperar o lenho, a cruz, na qual se acreditava que o Cristo fora crucificado, etc. Ou seja, a recuperação de lugares santos e de relíquias sagradas, de relíquias sacras à religião, enquanto que no lado muçulmano havia também uma defesa da fé. Na Quarta Cruzada haviam motivações políticas por trás de tal guerra, dado que Henrique VI, filho de Frederico Barbarossa, diferentemente das outras cruzadas, ele foi uma figura importante na admoestação dos europeus à participação nessa cruzada. E também, dado que, como eu disse antes, se ganharia cerca de 30 onças de ouro para participar dessa cruzada, enquanto que nas outras, pelo que eu me recordo,
tinham os dízimos cruzados, o nome destes, que era um valor que as pessoas com um certo valor, com um certo renome, pelo que eu me recordo, deveriam pagar para manutenir os custos das guerras, das 3 primeiras cruzadas, enquanto que nesta quarta se poderia ganhar algum dinheiro participando dela. Ou seja, houve uma mudança nas motivações, nas ações e nos fins que diziam respeito a tais guerras. No caso, a tal guerra, a Quarta Cruzada, comparando ela com as 3 primeiras. Olha, se tu gostaste de tal vídeo, tu podes me doar algum dinheiro pelos meios que estão disponíveis, e tu podes me dar o dinheiro que tu percebeste que é de acordo com quanto tal vídeo te ensinou sobre o tema e te ajudou a compreender sobre as dinâmicas de guerra e políticas entre os homens. Que Deus Altíssimo te abençoe.